Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ouvir Podcast. Eu sei que a cada encontro é uma oportunidade para a gente engrandecer o nome do Senhor, mas ser edificado por uma história de fé e de superação. E hoje esse ambiente, ele está assim mais bonito e mais belo por conta daquilo que o Senhor vai nos edificar pela vida da nossa convidada. A apóstola Ariana Mota, ela está por aqui e vai sem dúvida contar um testemunho que vai encontrar de encontro, né? Vai de encontro ao coração de muitas mulheres. Mas como esse programa, esse episódio, né, e o Pode Ouvir, ele atende a tantos corações, para você que nos acompanha, eu convido, fique conosco até o final, porque eu tenho certeza que o que hoje nós vamos receber vem do coração de Deus e vai alegrar o seu coração também. Apóstola Ariana Mota, né? Eu faço essas apresentações iniciais, mas eu quero dizer que ela é uma mulher de Deus, é uma labareda, é uma tocha, ela é idealizadora de um projeto chamado Rosa, e ela está à frente ali junto com o apóstolo, né, do Ministério Santidade em Cristo. Então eu diria muita coisa para falar, mas para receber aqui. Mas estou muito contente de recebê-la aqui. Que honra! Quero agradecer pelo convite. É uma honra poder compartilhar a mesa com pessoas tão especiais como você também, né, pastor? Amém, glória a Deus. Apóstola, o Pode Ouvir, ele tem um objetivo, sim, alcançar corações, mas com uma história de fé e superação, sempre. E eu sei que nessa vida, o que mais tem na sua história, sim, são superações. Eu já conheço, né, já vejo ali e observo alguns movimentos, mas eu sei que todos eles são comprometidos com o que o Senhor quer. Porque o chamado lhe encontrou. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Então, esse passado, essa história, ou antes, a gente sempre tem que voltar no antes, né? Jesus não fazia parte de toda a sua história. Mas quando ele te encontrou, ele disse, agora ela vai fazer o que eu quero e aquilo que eu predestinei na história dela. Quando foi que isso iniciou? Eu cresci, né? A minha mãe sempre foi uma grande mulher de Deus. Eu cresci em um lugar de consagração ao Senhor. Minha mãe é uma hiper mulher, né? Eu cresci na Batista tradicional. Durante muitos anos eu fui Batista tradicional. E aos meus 22 anos, 21 anos mais ou menos, eu me afastei da presença do Senhor. Na verdade, eu nunca conheci Jesus verdadeiramente, sabe? E eu entendo hoje que tudo isso foi necessário para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Porque, de fato, eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Sabe, aos 22 anos até os 26 anos, não foi muito, mas parece que foi muito. A gente olha para trás e diz, meu Deus, como eu perdi tanto tempo, né? Porque eu cresci ouvindo a palavra, e como essa palavra, eu lembro que a minha mãe, o nosso castigo era ler salmos. Olha só. Que castigo delicioso. A gente pegava peia e nós tínhamos que decorar salmos todas as vezes que nós errávamos. E qual era o salmo sobre a gente? Vários. Vários? Não tinha um salmo. Salmo 23, vários salmos. Eu quero dizer pra você agora, fica a dica. Quer castigar alguém, quer castigar seus filhos, né? Quer acertar alguma coisa, não. Só faça as pazes contigo se tu lê salmos. Isso foi muito bom, gente. Isso foi muito importante pra minha vida. Porque eu afastada em festas, no mundo, os salmos vinham na minha mente. Né? Por isso que a palavra do Senhor ela é muito certa, muito pontual. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar. Quer dizer, mesmo que ela se afaste, a palavra do Senhor, uma semente, vai estar ali, ó, brotando. E aí você lia e depois ia ter que falar pra ela e ela conferia se estava fazendo... Ela conferia, se eu errasse, eu pegava bolo. Eu apanhava. Sabe como isso foi importante pra mim, gente? Sabe como isso foi... Não, eu já peguei essa dica. Isso foi importante porque quando eu me afastei, eram os salmos que vinham na minha mente. A gente ia pra festa, eu e meu esposo que está aqui, apóstolo Hélio. Sim. E eu lembro que uma das vezes eu, de joelho, ele disse, o que tá fazendo no meio de sambódromo? O que tá fazendo aí? Eu disse, eu tô pedindo perdão, porque nós estamos no meio aqui. Do samba? No meio do samba. Eu tô pedindo perdão, amor, porque nós estamos aqui. O Senhor não nos escolheu para estar aqui. Ele tem um chamado conosco. E eu sei que esses são os nossos últimos dias, ainda nesse mundo. O Senhor tá nos chamando. E aí ele parou de dançar e ficou me protegendo pra eu orar no meio do sambódromo. Gente, a minha cabeça agora, ela foi lá. Minha cabeça é criativa. História, né? Eu fui lá e falei, gente, como é, né? Ela foi lançada no seu coração, você se lembrava, e mesmo estando em um lugar que não era o lugar que o Senhor queria pra você, você ficava constrangida e ia tentar. Isso, sim.
Isso é maravilhoso. Relembrar. Que Sim. bênção. E aí, depois desse tempo E aí? o Projeto Rosa nasceu ainda, né? Ainda no mundo, né? Eu estava no mundo ainda. E eu tentei o suicídio por 2 vezes, gente. Tive uma depressão profunda, emagreci muito, fiquei muito mal. Porque eu tive uma separação muito traumática, né? E eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, né? E pela separação, por estar longe deles, eu entrei numa depressão muito profunda. E eu ia para Deus e Amor da Aparecida. E na segunda tentativa de suicídio, em frente a Deus e Amor, eu falei pro Senhor, se Ele tinha promessa na minha vida, se Ele tinha algo comigo no futuro, eu sei que eu não merecia, mas eu queria ter a honra e o prazer de cuidar de mulheres. Olha só o que nós estamos ouvindo aqui. O Projeto Rosa nasceu fora do compromisso que você tinha com o Senhor. Mas a palavra de Deus estava no seu coração, mesmo quando você ia para as festas ou para tudo que o mundo acabava convidando, mas tinha uma intercessora posicionada que te apresentava, que é a mãe. Sim. A importância de uma mãe. Nós vivemos sobre uma sociedade religiosa ainda muito machista. Quando o homem cai, a mulher vai pagar um preço para por ele, né? Quando a mulher se afasta, ela é desprezada, né? Eu lembro que, da onde eu vim, as pessoas atravessavam a rua quando me viam, né? E isso por muito tempo, eu me culpava muito. Eu era muito jovem, gente, eu casei com 17 anos. Muito jovem. Eu engravidei muito, né? Casei porque eu estava grávida, então essa bagagem emocional aí. Meu pai nos abandonou por outra mulher. Então, eu tinha o meu pai como meu super-homem. Aí vem a paternidade, essa ausência, essa carência emocional, né? Então... Você acabou decidindo muito cedo porque você não tinha mais presente quem era o referencial. Meu pai era um super pai, era aquele pai que me carregava no colo. Era o pai, nós vivíamos uma vida financeira muito boa. De repente, de comer caviar, vai comer ovo dado pelo vizinho, entendeu? Então, foi um processo muito doloroso para toda a minha família, para toda a minha casa. Eu sou gêmea, a minha irmã gêmea mora na Europa, mora em Portugal, o nome dela é Mariana. O meu é Ariano, o dela é Mariana. Ela mora em Portugal e ela engravidou primeiro do que eu. Ela engravidou com 16 anos e eu com 17. Então nós vivemos esse turbilhão aí. E ainda no mundo, voltando à história, eu olhei pro céu e falei, Senhor, deixa eu cuidar. Na frente da Deus e Amor. Na frente da Deus e Amor. Gente, eu amo a Deus e Amor. Sabe, eu amo assim, aquelas campanhas essa raiz pentecostal, sabe, eu gosto muito disso. E eu lembro que eu falei pro Senhor, deixa um dia eu cuidar de mulheres. Deixa um dia eu poder olhar nos olhos dela e dizer, o Senhor já te perdoou. Levanta, ergue tua cabeça. Porque Ele tem um propósito diante dessa dor. Então, o meu sonho começa ali. O propósito de Deus começa a ser gerado ali. Né? Eu digo que eu faço o que eu amo. Cada mulher que é resgatada, e esse projeto começou dentro da igreja, dentro da Santidade em Cristo, que é uma igreja que o Senhor nos deu para cuidar a mim e ao meu esposo, começa muito desafiador, né? E eu costumo dizer que se for o amor de Cristo verdadeiramente, Ele vai suportar. Ele vai crer, Ele vai saber esperar. Então, nasceu ainda no mundo. E hoje eu cuido de muitas mulheres, já centenas de mulheres que já foram impactadas, tocadas, curadas, saradas e libertas através do Projeto Rosa. Um pedido atendido. De muitos, eu imagino, né? Mas quando essa história começou, que o Senhor já tinha planos, você já sabia o que você ia fazer. Sim. Você tinha consciência do que você tinha pedido. Eu acredito que nesse momento, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas vão entender que aquilo que a gente pede, que tem utilidade para servir e para ajudar pessoas e que conclua o plano do Senhor de salvação, Ele atende em pedidos. Então, quantas pessoas hoje a gente não vê falando, eu pedi isso lá no meu quarto secreto, eu pedi isso lá no meu momento de maior luta, e eu pedi também mais uma chance para então fazer a rota diferente. Sim. Você fez um pedido que o Senhor, Ele não tinha como não aceitar, porque você estava dizendo que queria cuidar das filhas dele. Sim. Porque mesmo no mundo, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, sabe? Quando eu via mulheres, eu queria defender.
Só que eu era muito barraqueira, né? Meu Deus do céu, né, amor? Muito barraqueira, eu era muito brigona, eu era muito intensa. Eu tenho certeza que você botava medo em todo mundo, né? Não? Onde eu ia, eu era líder, onde eu estava, eu fazia... se eu visse uma mulher apanhando, eu ia pegar o pau e ia pra cima do homem. Então, já tinha isso, sabe? Disse, meu Deus do céu. Acho que, na verdade, eu entendo hoje que na nossa dor nasce o nosso chamado. Na nossa dor nasce o propósito de Deus para as nossas vidas, sabe? Que um dia serviu para te ferir, para te machucar. Eu preguei sobre Neemias recentemente. Eu disse, se Neemias não tivesse vivido aquela dor de ser levado como escravo, ter sido exilado, mas ali ele servia a mesa do rei. A prisão dele serviu para a libertação de muita gente, né? Eu não tenho dúvida disso. A tua prisão hoje, teu cativeiro hoje, é a libertação de muita gente amanhã, sabe? É nessa dor que Deus tá florescendo o teu propósito. Porque você vai ter autoridade de falar daquilo que você venceu. Não tem autoridade que não venceu. Todo mundo vai querer ouvir alguém que venceu. Alguém que tem total autoridade naquilo que poderia ser morte, mas se tornou vida para muita gente. Eu não tenho dúvida disso. Então, o Projeto Rosa, para mim, é isso. Eu não consigo me ver se não for cuidando de mulheres. E para quem não conhece, né? Porque a gente às vezes quer saber um pouquinho da história, né? Muitos não conhecem a sua história, né? E aí aqui tem um passado, tem dor, tem sofrimento, tem uma frustração, né? Tem uma rejeição, tem uma série de coisas que precisam ser curadas. Mas você viveu o processo, o Senhor, ele se fez presente para poder gerar esse ministério que ele entregou nas suas mãos, porque você se permitiu ser curada. Eu me permiti. E não atribuir a ninguém, né? Essa responsabilidade da sua dor. Sim. E então você trata com mulheres que estão dentro desse cenário. Ou vem frustrada, vem magoada, vem no sentimento de derrota, ou até mesmo de suicídio. Muito com esse espírito suicida, querendo tirar sua vida, porque a vida emocional e sentimental está destruída. Né? E olha, no começo do Projeto Rosa eu vivi um grande desafio, né? Que meu esposo está aqui, ele é muito responsável também por esse processo, que logo no começo do projeto ele não queria. Ele foi o maior opositor e depois o meu maior encorajador, como até hoje é. Eu sou muito intensa, muito vamos fazer. E eu lembro que por alguns anos ele não queria o Projeto Rosa. Ele dizia assim, pra que isso tudo? Eu gosto de brilho, eu gosto de pra que isso tudo? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou ter um projeto se o meu sacerdote não abençoa esse projeto? Né? Como que eu vou conseguir isso? E durante alguns anos nós vivemos esse impasse, sabe? Mas que eu vejo hoje que foi muito necessário, porque o não dele me amadureceu. Quando Deus manda Moisés até Faraó, ele diz assim, tu vais até ele, mas eu vou endurecer o coração dele. Quer dizer que esse tempo era um tempo de preparo. Era um tempo de um não, dizer assim, menina, tu tá acostumada a ouvir sim, mas tu vai ouvir um não pra te deixar de ser menina e ser a mulher que eu quero que tu seja. E a gente acha que o não é pra matar o nosso propósito, é pra causar dor. Não, gente, o não é pra nos preparar pro que Deus tem pra nossa vida. Porque se Moisés não recebe não e recebe sim, a facilitação, eu costumo dizer que um ambiente de conforto nunca vai ser um ambiente de crescimento. Um ambiente de perseguição, de confronto, é um ambiente de crescimento. É um ambiente que o céu vai olhar e dizer, aí, te tiro, José, do conforto da casa do teu pai e te levo pro deserto. Você vai ser vendido e você vai você vai servir a mesa de Potifar, você vai ser injustiçado. Às vezes no cenário atual, assim, né, trazendo para essa pós-contemporaneidade, aí tipo assim, quando você tá perseguido, tô falando de ti, e tu tá lá, né, sendo preparado, amadurecido para não tratar, é porque tu tem defensor. São situações como essa, de nem tudo tá dando, né, certo, e você acha que não, mas por que tá dando errado? Né? Não é que tá dando errado, é um tempo de preparo para você receber as coisas um pouquinho mais organizadas, na vontade de Deus, e lidar com as emoções. E eu nunca vou esquecer o que o Espírito Santo falou comigo. Se é o meu amor, tu vai suportar. Uau. Se é o meu amor, tu vai crer. Se tu é o meu amor, tu vai confiar. Se é o meu amor, incrível. Porque se é capricho para querer aparecer, paralisa. Para diante do não. Ai, meu Deus, a gente se torna vítima de uma situação que a gente não é vítima.
né? E eu lembro que o não dele amadureceu, nossa, como o não dele foi importante durante alguns anos. Aí foi na época que ele foi para Israel, primeira vez, né, amor? Que ele pisou em Israel, que ele retornou, e ele me pediu perdão. Ele disse: eu não entendo porque eu te disse tanto não. Tantos homens, pastores queriam ter uma esposa como você, e eu não entendo porque eu falei tanto não para você. E eu disse: eu vou falar para você, como o José falou, para os seus irmãos. Foi necessário tudo isso acontecer para que eu estivesse aqui e vivesse o propósito que Deus preparou para minha vida, na plenitude que Ele quer, sabe? Na graça, na paz. E é isso que eu entendo. Nós, nesse momento, estamos sendo edificados. A gente está sendo levado a pensar diferente sobre o momento da dor, o momento da dificuldade, o momento da rejeição, o momento da escassez e o momento do não. E tudo isso, na verdade, faz parte do plano de Deus como uma estratégia de tornar você mais forte, mais capacitado, mais prudente, mais sensato e mais responsável sobre aquilo que Ele entrega nas suas mãos. Sim. E depois que esse sim veio, porque, né? O não teve, mas esse sim veio, você sentiu uma grande diferença nesse teu projeto? Nossa, que como, né? Todos os anos eu falo assim pra ele: amor, é o último encontro rosa. Né, pai? Amor, o último encontro rosa. Gente, não é fácil trabalhar com mulheres, tá? Não vim aqui pra dizer que a casa é rosa, que tudo é perfeito, porque tem muita gente que a Barbie grita, de Jesus. Abafa uma realidade que não existe, né? Quer dizer, abafa, a realidade não é fácil trabalhar com mulheres. E hoje eu me deparo com tantas mulheres que eram exatamente como eu, feridas, machucadas. Elas são em processos de tratamento muito difíceis de se lidar, porque chegam feridas, chegam emocionalmente frustradas, elas são barraqueiras, barulhentas, né? Olha, barraqueira, aquela, né, que tá vendo, apóstola Ariana tá te esperando, aquela que é mais divertida. Que eu tenho autoridade pra falar sobre isso. Então é muito difícil. Eu lembro que o ano passado, retrasado, eu disse: amor, não trabalho mais com encontro rosa, porque é mais fácil trabalhar com conferência. Faz a conferência, alimenta o povo e vai embora pra casa, mano. Não dorme que não. Encontro não, é algo mais intenso. Né? Então nós trabalhamos com muita libertação. Amém. Nós trabalhamos com muita cura. E ele olhou pra mim e falou assim: tu não consegue, tu ama sofrer. Tem a sofrência, né? Aquela tem a sofrência com Jesus. Nós amamos sofrer por Jesus. Amém. Né? Só tem sentido se for por Ele. Ai, que delícia. E aí, agora, mais do que nunca, já são 12 anos, né? Nós vamos fazer 12 anos a igreja. Profético isso, hein, apóstola? 12 anos. A igreja fez 12 anos agora. Ministério Santidade em Cristo, a nossa casa. O Projeto Rosa nasceu dentro da igreja, né? Então, é um projeto muito... As mulheres que estão servindo o projeto, elas precisam servir primeiro a igreja, sabe, do Senhor. Então, elas são discipuladas, elas são direcionadas através da palavra e elas amam servir. Gente, eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu sou suspeita de falar que na última vez eu fui muito acolhida. Assim, eu não choro por ele, mas eu choro pelo projeto. Ai, mas aquele já sabe que ele é amado, né? É muito amado. Então tá tudo certo. Mas, olhando assim pro aspecto da responsabilidade da igreja e do ministério, que é cuidar de vidas, né? Sim. É quase que certo que o Senhor teria uma dedicação especial para as mulheres. Sim. E aí ele levantou o apóstolo para cuidar dos homens, que é necessário. Sim. Você sabe, como ministério, aí não é um ministério de mulheres, é do povo, né, de Deus. Então teria que ter também o que se levantasse por tratar os sacerdotes. Porque os homens também precisam. Eles têm que lidar com a mulher hoje que ela está mais, eu diria, desenvolvida. A mulher está com mais permissões, ela está buscando capacitação, ela está buscando se envolver mais com uma certa inteligência de intelectualidade. Sim. E aí os homens também têm essa dificuldade. Eu estou colocando um aspecto só, mas e também lidar com a mulher que... Mulher mais frágil, né? A palavra já diz. E a mulher, ela foi preparada para ser cuidada pelo homem. E ele saber essa responsabilidade de amá-la como igreja, precisa ter um sacerdote que ame uma igreja para ele poder dar o exemplo.
Então eu imagino que o apóstolo também teve o aprendizado dele. Tem hoje, por causa do encontro rosa, nós temos o encontro azul, o encontro de homens. Não é? Né? Porque a mulher que arrasta a família, né? É que leva a família pra igreja, a mulher que paga preço, a mulher que ora, a mulher que vai pra guerra, né? Então, ela é cuidada, ela é amada, ela é sarada, ela é liberta e ela começa a cuidar da sua família e da sua casa. Aí o marido olha pra ela, nossa, ela mudou. Não é mais a mesma. Né? E ela começa a pagar um preço pela vida dele, ela começa a orar e sutilmente o Espírito Santo vai agindo de uma forma tão poderosa que aos poucos a família toda vai vindo para a igreja, né? Vai tendo esse encontro com Jesus. E a mulher é muito responsável por isso, né? Agora imagina um homem impulsionando uma mulher, né? Meu então, Deus. sem dúvida, ela é imparável. Um homem que impulsiona uma mulher e ali incentiva e entra junto e facilita, ele é cooperador e ele tá ali dando suporte, não tem quem pare ela, né? Eu digo que eu sou essa parte a parte administrativa é toda meu esposo, gente. Graças a Ele Deus. É maravilhoso nisso. Eu não sei cuidar de nada disso. E eu sou a parte que vou lá, e vamos, amor. E várias vezes eu disse, amor, eu tô insegura. Eu acho. Porque quando a gente mostra muita força, também é sinal de fraqueza. Que a mulher quer, né? Ela no fundo, ela é frágil. E eu aprendi a compartilhar isso com ele. Amor, eu tô insegura. Eu acho que esse evento que nós vamos fazer é um evento... Deus tem dado um crescimento muito saudável. Eu tô insegura. E aí ele vem com uma palavra pontual. Você vai conseguir. Deus está com você. Existe uma unção que te habilita para isso. Amém. E a palavra do sacerdote... Os sacerdotes, como vocês precisam liberar palavras sobre as suas esposas. Mulheres, nós não estamos aqui para competir com eles. Nós estamos aqui para maximizar o ministério deles, para caminhar lado a lado, sabe? Como referência, a gente vê muita mulher lá na frente, homem lá atrás, né? E isso, quando não existe o equilíbrio, existe perdas, existe dor, existe sofrimento. Então, sacerdotes, lancem palavras. Mulheres, entendam que o seu lugar é ao lado, é caminhando, e isso é tão maravilhoso que um enriquece o ministério do outro, né? Eu não tenho dúvida, eu fico aqui, sabe, maravilhada, já me preparando, porque a gente vive expectativas. Sim. E a gente se espelha em referenciais, isso é fato. E alguns de excelente realizações, que é o gozo e a alegria do Senhor presente em famílias, em casamentos, na aliança, nos projetos, na igreja, no ministério, nos negócios, é tanta coisa, mas em todas elas, se não tiver a presença de Deus, nós estaremos falidos. Sim. Né? E como é bom, como é gratificante ver o Senhor prosperando aquilo que sempre foi parte do plano dele. Nós é que atrasamos, nós é que atrapalhamos. Você atrapalhou os planos do Senhor por muito tempo, hein, apóstolo? Né? Eu ficava, Senhor, como eu perdi tanto tempo, porque a gente fica assim, como eu perdi tanto tempo, Senhor. Mas a gente vai entender também que se nós não tivéssemos vivido essas experiências... O que a gente ia contar? Né? Como a gente ia ter tanta autoridade sobre isso. Pra falar. E ter a sensibilidade, gente, de ver uma mulher perdida e dizer, meu Deus, eu era exatamente assim, sabe? Apóstola, elas chegam... Eu vivo tomada pelo espírito de prostituição. Será que tem jeito? Teve jeito pra minha vida. Sabe? Eu lembro que eu ia pra festa e a minha mãe ficava com as mãozinhas assim. Você vai, mas você vai passar mal e vai voltar. Você é de Jesus. Essa é do coque. A mãe da apóstola é do coque. É do coque. Eu chegava na casa dela, tava tendo campanha zona no quintal. Eu toda maquiada, com salto na mão. Você vou sair devagarzinho pra esses doidos, ninguém me chama não. Com um sapato na mão. Aí o profeta dizia, mulher, vem aqui. Tenho algo pra falar contigo. Deus tem algo pra falar contigo. Deus é lindo, é maravilhoso. Quando eu estendi esse convite pra estar aqui e abro as portas, porque o Pode Ouvir é do reino. E o Espírito Santo, ele dirige quem é pra estar aqui. E eles tem o tempo certo para todas as coisas. Então, de todos os convidados, sempre tem uma palavra que ele nos dá, e aí, quando a gente chega aqui e olha o testemunho, olha essa conversa, porque para mim também é muita novidade saber todos esses bastidores. Ninguém traz alguém aqui já sabendo do que vai, mas a gente olha e vê movimentos do reino e o Espírito Santo dirigindo, e aí a gente se depara e vê, mas não é que o Espírito Santo realmente está conduzindo? E esse encontro aqui, ele deu uma palavra, e está em Filipenses capítulo 1, e o versículo é o 16,
E ele fala que é sobre isso. O que está sobre você e sobre o que você carrega. A palavra diz assim, estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus deu o trabalho de defender o evangelho. O Senhor reconhece em você como uma defensora do evangelho, não porque ele precisa de defensor, mas ele precisa que uma voz esteja aqui falando do evangelho de destino, o evangelho de salvação, o evangelho que tem uma confiança nele como o Senhor da eternidade. E que tudo isso que ele colocou na sua mão está respaldado com o maior, que para nós é sentimento, mas na verdade para ele é uma missão. Você cumpre uma missão de amor e você cumpre uma missão de propósito. E você sabe que ele lhe deu por conta da defesa do evangelho, que o evangelho acolhe a prostituta, o evangelho acolhe o drogado, o evangelho acolhe, né, quem está nas maiores mazelas e também aqueles que querem até atingir um nível sem ter o direito, que é tirar a própria vida. Sim. E aí, guarda isso no seu coração, porque ele te reconhece no reino celestial e no reino do Espírito como uma mulher que é defensora do seu evangelho, porque o que você faz com amor. Amém? Interessante que eu estou aqui, isso nunca aconteceu em podcast. E a minha mente está sendo tomada por línguas estranhas, sabe? Amém. O Espírito Santo, ele... Eu não tenho dúvida que é uma conexão no Espírito. Amém. Sabe? E eu não tenho dúvida que muitas mulheres precisam ouvir isso. Amém. É porque é no meio da nossa dor, como você estava ainda há pouco testemunhando sobre o que está acontecendo, sobre a sua família, é que essa sensibilidade aumenta, que essa autoridade também aumenta. Eu digo que cada prova que nós passamos, o Espírito Santo está fortalecendo a nossa musculatura espiritual. Amém. Para nos levar para um próximo nível, sabe? Um nível mais unção, mais liberdade do Espírito, mais dependência do Espírito. E essa é a razão pela qual nós passamos por algumas coisas. E realmente, amor, uma vez alguém falou assim, e as outras pessoas ao redor achavam que eu ia ficar ofendida. Apóstola da ZL, os apóstolos da ZL. Não mexa não! Das prostitutas. Eu disse exatamente isso. Das perdidas, exatamente isso. Porque um dia eu fui perdida, um dia eu já tentei o suicídio, um dia... eu passei por um aborto. Eu quero lembrar disso, o Espírito Santo está lembrando que eu tive uma hemorragia generalizada. Eu vomitava sangue, eu estava no mundo ainda. Eu lembro que essa foi a primeira experiência depois daquela. Eu estava dentro do banheiro da casa da minha mãe. E eu disse pro Senhor assim, eu estou no fundo do poço, mas eu cresci ouvindo a tua palavra. A gente é muito forte, né? Até mexer com a nossa casa e com a nossa família. Eu lembro que eu estava dentro do banheiro, eu disse, se o Senhor tem promessa na minha vida, se o Senhor existe, envia alguém que para em mim. Era domingo, meio-dia, e a minha mãe morava em um conjunto novo que ninguém quase... as ruas eram desertas, e 1h da tarde para uma bicicleta com um casal de irmãos com sandalinha havaiana, com o pé todo sujo de lama. E eles entraram pelo corredor da casa da minha mãe, pelo quintal, e falaram assim, Irmã Esmeralda, o nome da minha mãe é Esmeralda, tem uma filha sua aí dentro? Minha mãe disse, tem, chame ela. Estava inchada, com a barriga muito inchada, tendo uma hemorragia terrível. O embrião saiu e a placenta estava podre. Estava com febre de 40 graus, estava delirando. Estava passando quase morte. E quando eles me chamaram, eu mal conseguia andar. E eles vieram na minha direção e falaram assim, você estava dentro do banheiro quando você falou para Deus que se ele tinha promessa com você, ele mandaria alguém aqui para orar em você. Meu Deus. Você não vai morrer agora, porque você um dia vai cuidar de muitas mulheres. A unção vai descer sobre a sua cabeça. E o cenário era de morte. O cenário era de vergonha, o cenário era de dor. Eles oraram sobre mim, todo o sangue estava retido, porque a minha barriga estava muito inchada, veio ao chão. Eu cometi aquele aborto. Eu fiz aquilo. Eu achava, eu não mereço o teu perdão. Eu tirei a vida de uma criança, de um feto, no meu ventre. E naquele momento que aquele casal toca em mim, que eles começam a falar, eu vejo uma multidão de mulheres, eu vejo mulheres sendo curadas, saradas através da sua vida. Você vai ter um amor por elas, e nem eu compreendi o que era o amor de Cristo. Sabe, como a promessa leva a tua mente a um lugar, um destino que você nunca imaginou que ia viver, sabe?
E naquele momento eu fui curada por Deus. Todo o sangue saiu. Eu estava vomitando sangue. Eu estava sem sangue pelo meu ouvido, pelo meu nariz. Eu já estava no ápice de uma hemorragia. Eu mal conseguia andar. E naquele momento que Deus falou aquilo para mim, eu consegui enxergar o futuro. Então, eu entendi. Hoje eu entendo porque muitas mulheres chegam assim, eu tenho uma palavra para falar de amor, de graça. E como você disse ainda há pouco, eu não estou aqui para competir. Eu não estou aqui para levantar a bandeira que o meu projeto é o melhor. Sabe? Às vezes nós somos rejeitadas pelo aquilo que a gente carrega. Mas eu também entendi que a mesa de rejeição é a mesa de cuidado. Porque quando alguém te rejeita, Deus dizendo... O Espírito Santo falou isso recentemente para mim. Quando existe uma rejeição, eu te protegendo. Não te quero nessa mesa. Por isso eu vou permitir que te rejeitem. Eu entendi isso. Então eu sou ZL. Eu amo cuidar de mulheres. Sou do Ministério Santidade em Cristo. Tenho um apóstolo, uma cobertura maravilhosa. E tenho um exército de mulheres. Perdão. Extraordinárias. Amém. Extraordinárias. Que vivem esse projeto junto. A gente não se reúne uma vez no mês para fazer algo. A gente vive em jejum, em oração, porque são mulheres que foram resgatadas, cuidando de outras mulheres, sabe? Casamentos que foram restaurados, restituídos, mulheres que foram libertas, e isso não tem preço. Sou ZL, cuide de prostitutas, cuide de mulheres dessa forma. Como é que a gente faz? Como é que a gente se recompõe aqui? Eu tô tentando manter a beleza, né? Porque a gente fica agraciado da presença de Deus. Porque Ele está aqui entre nós. A gente está falando do reino, a gente está falando dele, e a gente está falando do projeto que Ele colocou nas nossas mãos. Não porque Deus precisa de ajuda, porque o Senhor faz um excelente trabalho e a obra dele vai ser finalizada. Mas Ele nos permite colaborar com Ele, né, nesse chamado. E como é compensador, não é? Quando você vê uma vida que mudou a rota e mudou o caminho pelo tempo que você investiu. Porque é um tempo. É um investimento. E quando a gente chama preço, a gente costuma chamar preço, né, apóstolo? Pagando preço. Tá? Quem poderia pagar um preço, né? Só Jesus pagou muito maior. É verdade. Mas a gente entrega alguns momentos do ensino do Espírito Santo, às vezes uma abstinência mesmo de uma alimentação para ter uma vida mais consagrada e respirar a santidade, porque você carrega um ministério que exige santidade. Né? Eu já cheguei em casa de mulheres que eu tive que escalar a parede para cortar a corda do pescoço delas. Então, assim, se nós não vivemos uma vida em santidade, em propósito, o nome da nossa igreja, ele é muito, né, muito forte por causa disso. Não tem como lidar com o reino das trevas se não viver uma vida de consagração, de separação, de entrega total. Porque a libertação, muitos lugares trabalham, mas poucos, infelizmente, não trabalham mais com a libertação, e é necessário. Né? A gente chega em ambientes que são tomados por demônios, né? Pessoas que... Eu já cheguei em casas para orar por uma mulher que ela estava pulando a janela para tentar o suicídio na rua. Tipo, muitas mulheres passando por isso. E a maioria das vezes foram abandonadas pelo esposo, estão vivendo uma vida de muito ataque espiritual, que precisam serem libertas. E nós precisamos, gente, levar a palavra do Senhor, sair das quatro paredes e ir até essas mulheres que precisam de ajuda, precisam de um clamor, precisam de uma imposição de mãos, precisam de uma palavra, porque nós fomos libertas para isso, para libertar outras. O nome de Jesus vai ser glorificado no meio disso. Amém. Amém. Eu diria assim que eu tô recebendo, porque a gente até tem um bate-papo, conversa, a gente aqui tá dentro do ambiente que a presença de Deus ela é fundamental, é a nossa necessidade. Porém, eu também sou edificada e sou acrescentada. E eu sei o quanto o trabalho, né, que o Senhor entregou, e assim Ele também nos responsabiliza por isso, de ter que lidar com mulheres melancólicas, tristes, que não se sentem capazes ou que não se permitem, né, obter um conhecimento, ou que não se sentem
incentivadas, porque depende que alguém as incentive, porque o Senhor faz disso. Ele usa a nossa vida para ter que receber aquelas pessoas de onde nós vencemos. Sabe quantas vezes eu precisei eu mesmo me motivar na frente do espelho, porque eu tinha que lidar com a situação de rejeição que lá fora me causavam. E eu chegava dentro do meu quarto, olhava pro espelho e eu mesmo me motivava. Você vai conseguir. Você vai em frente. O que tu tem na mão, o maior é que está em você. Não é que tá... E eu mesmo, né, ali. É muita insegurança, né? Muita. Porque assim, poxa, olha como ela prega. Nossa, já ouvi muito isso. Olha como ela é louca, olha como ela é isso. E às vezes a gente quer se encaixar no modelo que não é o nosso. No modelo que não é o nosso, gente. Ou alguém quer te formar no modelo que não é o seu, Sim. Que o Senhor te deu. Se é pra pular, pula, minha irmã. Se é pra gritar, grita. Só não deixa de fazer o que Deus te chamou com toda essa tua identidade aí. Só faz. A gente tem que lidar com algumas pessoas que não sabem o que o Senhor te deu. E, por exemplo, eu sou, assim, uma mulher muito alegre, apóstola. Já percebi. Eu sou uma mulher muito alegre. Na verdade, meu primeiro contato foi me encontrou né? A noiva, né? Sim, eu sou uma mulher muito alegre. E tem um gosto de vida mesmo. E o Senhor me deu essa unção que o evangelho vai ser levado com essa energia. Podem chamar de energia, pode chamar de calor, pode chamar de qualquer coisa, mas é uma unção de alegria que o Senhor me deu de viver. Sim. E de estar entronizada na presença dele, na palavra dele. E aí tem gente que confunde isso, sabe? E eles falam assim, não, lá vem a maluquinha, eu já chego, meu povo e tal. Enfim, esse é o meu jeito. Mas eu devo confessar que por pouco tempo, eu tive, assim, uma inibição, porque eu recebi uma palavra de que eu não podia ser uma mulher alegre. Eu não podia ser uma mulher alegre, que eu tinha que ser uma mulher triste, porque eu tinha que ser participante do sofrimento de Cristo. Eu digo, mas eu já sofro bastante. Mas eu tinha que ter uma conduta e um comportamento que parecia que ser triste teria que estar na minha face. O apóstolo acabou de rir porque a história parece. E aí eu comecei a sofrer. Foram 3 meses vivendo essa dor, de que eu disse, mas como eu vou ser triste? Se eu olho pro sol e quero me alegrar, porque o Senhor me dá permitindo ver o sol, acordar, sentar na mesa e comer, eu tô com alegria que o Senhor me deu prazer para poder comer. Eu tô indo fazer algumas coisas, o Senhor tá me pedindo que Ele proveu. Como é que eu não vou ser alegre e grata por tantas coisas que o Senhor fez? E assim começou uma tortura tão grande. Porque eu recebi aquela palavra de comando, de orientação, e que eu não podia ser uma mulher alegre. São os sabotadores, né? No meio da caminhada, sofri por 3 meses. Foi o suficiente. 3 meses, acabou, porque lá vem o Senhor com aquele zelo e cuidado. Ele sempre envia um mensageiro e um profeta para nos achar no meio daquela temporada de melancolia, que eu não estava compreendendo, mas estava querendo obedecer ou me enquadrar no formato que não era a minha essência. Sim. E aí eu recebi aquela palavra que ela veio assim de Deus, que o que ele havia me entregue era uma unção e era com alegria que eu ganhava vidas. Sim. E que o inimigo estava me roubando por eu ter acreditado por alguns meses de que eu não era participante do sofrimento de Cristo. Sim. Daquele dia em diante, apóstolo, acabou. Foram poucos, mas foram o suficiente. Para mim foi quase 1 ano, mas 3 meses foi uma dor muito grande ter que segurar o sorriso, a alegria e o meu estado de espírito, quando na verdade eu queria acordar e gritar para o mundo inteiro ouvir, né, que o Senhor, Ele está conosco, Ele vive em nós, Ele nos abençoa e Ele é o nosso Salvador. E com um sorriso, mas com peleja. E com um sorriso, mas com batalha. E com um sorriso, mas com a luta e a guerra, porque avançar no reino de Deus, Ele já disse, é com violência, não é? Mas sim, ela é no reino do Espírito. Não é aquela que é da barraqueira, apóstola. Mas interessante é que ele vai usar. Porque no mundo a gente não sabia usar isso. Não. Né? Não. A gente era barraqueira, a gente batia, a gente faz. Meu Deus. E aí ele vai transferir, ele vai... Não, tu tem essa identidade, mas agora tu vai usar isso pro meu reino. Essa ousadia, essa alegria, né? De ir, de fazer, de realizar. Então a gente aprende a ter equilíbrio nisso, né? Uma vez eu ministrei em um lugar, quando eu terminei, eu entrei no carro e falei pro apóstolo assim, amor, eu não vou mais sair pra ministrar. Sabe? Eu não vou mais. Esse povo muito certinho, muito... Eu acho lindo quem chega lá e prega... É lindo, cada um tem a sua identidade. Eu pulo, eu grito, eu rodopeio, eu levo mulher de barro, Deus me deu uma sensação, não.
da mulher de barro, eu levo. Gosto disso, gosto de uma direção do espírito, que eu acho que enriquece a ministração, sabe? Aí eu entrei no carro e falei isso pra ele. Eu disse, mano, não vou mais não, deixa só lá na igreja. Eu falei pro Espírito Santo isso, gente. Olha a leseira. Porque às vezes, é como a pastora bem disse, as palavras elas vão querer sabotar aquilo que Deus te entregou. E eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu falei, amor, não quero mais. E fiquei ali do ladinho, quieta. E se eu tô quieta, ele logo estranha, né? E aí ele disse assim, ele disse, amor, para. Ele parou o carro, ele olhou pra mim e disse, amor, você tem unção. Você nasceu assim. Deus te entregou. Esse é o seu jeito, essa é a sua identidade. Vai lá. Jesus foi rejeitado também. A palavra diz que ele saiu para as cidades circunvizinhas, porque na sua própria terra não reconheceu ele como Messias, como Senhor. Né? Olha o filho de José, então deixa. Ele passou por isso. Então você tem a sua essência, vá lá. E eu entendi. Eu lembro que eu chorando, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo me deu essa palavra. E receba ela para você. Não é que as pessoas... Tem aquela palavra que as mulheres chegam diante de Salomão, que o filho de uma morre, e ela troca pelo filho vivo da outra. E ela chega diante dele, e Salomão tem que julgar naquele momento ali. E ele fala assim, olha, pegue a espada, eu vou partir o menino no meio. E a mãe verdadeira fala assim, não faça isso, meu senhor, eu abro mão, porque o amor verdadeiro ele abre mão, né? Ele se doa. E a outra disse, então é meu. E Salomão disse, essa é a verdadeira mãe. Porque o que é verdadeiro se doa, o que é verdadeiro não quer só pra si, né? Então, naquele momento ele manda matar a outra e o Espírito Santo falou assim, não é que querem o bebê que você carrega pra usufruir, é só pra que você não tenha. Só quer tomar de você pra que você não tenha. Então eu te dei esse bebê pra você cuidar. Você, a mãe, você ama, você vai proteger, esse é o seu ministério. Vão querer te arrancar. E esse momento de querer arrancar é com palavras. É diminuindo aquilo que você carrega. Não é porque elas querem pra elas. É porque ela não quer que você tenha. Então viva o seu propósito. Porque eu te entreguei esse bebê. Ele está vivo. Ele vai crescer. Esse é o teu ministério. Sabe? Muitos vão ouvir o choro de Moisés também. Né? E esse é o teu ministério. Deixa. Ele vai crescer. Ele vai... E eu entendi isso, Senhor. Quando alguma coisa se opõe ao propósito, ao chamado, e eu quero julgar aquilo que eu carrego, é o meu bebê, ele vai crescer. Muitos vão ouvir o choro dele, ele vai amadurecer. E amém por isso. Como é que a gente reage a isso, né? Porque é tremendo. Perdão, agora é a minha vez. Chora. Porque como nós precisamos, né, ouvir uma palavra que ela vem dirigida pelo Senhor. Porque às vezes a gente tá com um bebê. E por alguém tá querendo tomar esse bebê ou nos desafiando se nós somos capazes de carregar o bebê que o Senhor nos deu para cuidar, a gente acredita que por não ter vivido todas as habilidades de uma mãe, a gente pensa que não temos ela para então exercer o chamado de uma maternidade. Então nós estamos falando de um ministério que o Senhor entregou e a gente vive uma maternidade. Porque são filhas entregues nas suas mãos, assim como muitas são entregues nas minhas mãos. E o Senhor está dizendo, cuida do bebê, mas quem dá a vida e quem está conduzindo o crescimento dele sou eu. Como teu grande eu sou. Amém. Esse podcast não tá normal. Não, deixa eu ver aqui. Esse negócio, irmão. A maquiagem tá derretendo. Olha, se você colocou cílios, o problema é teu. Fortaleci eles, inclusive. Ai, que delícia. Mas nós já estamos chegando nos finalmente, né? Só poucas horas, diria 50 minutos, mas que tremendo esse encontro. E eu gostaria de convidá-la para deixar essa mensagem final para todos que estão aqui ouvindo, né, e vendo a gente sobre essa dor que está sendo gerada para um propósito. Essa frustração que está sendo gerada para um ensino. Já dá uma ministração. A pregadora conversando. Enquanto eu me recomponho aqui. Salmo 40 vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, do charco de lodo
pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Eu amo 3. E pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Glória a Deus, a rocha é Cristo. Ele nos tirou do lodo, da lama, do pecado, da vergonha. Colocou os nossos pés sobre uma rocha, sobre um lugar de segurança. E esse lugar, ele está dizendo assim, ó, vai lá e vive o teu propósito. Muitas palavras vão vir opostas àquilo que ele entregou. Mas quando você tem certeza de quem falou com você, você não se perde nesse caminho ao propósito. Que Deus te abençoe sempre, meu Deus. Amém! Que tremendo! Gente, aleluia. Eu sei que a cada programa o Pode Ouvir tá surpreendendo a sua vida, a sua casa, a sua família, seu esposo, seus filhos e a todos como povo de Deus. E é sobre isso. Esse é o nosso chamado. Que você tenha sido acrescentado, edificado, maravilhado. Prospera nessa palavra e cumpre o teu chamado. Porque o Senhor, Ele está te conduzindo na maturidade com esses processos que você vence a cada dia. Então o nosso convite para você é ficar conosco a cada experiência. Porque dessa eu tenho certeza que você vai sair mais forte e mais aguerrido para cumprir o chamado do Senhor. Fica com Deus e eu te vejo no próximo encontro. Bye, bye.